Eu sou Erasto de Holanda Vasconcelos. Erasto Vasconcelos é meu nome artístico. Eu nasci em Sítio Novo e tenho 60 anos. Eu sou músico. Como músico, eu faço poesia, composição, tenho um trabalho com instrumentos de percussão e interpretação. Tenho 5 irmãos, o Ismael, que faleceu, a Ceci, o Jurandir, a Senilda e o Juvenal, todos Vasconcelos. E eu tenho uma filha que chama-se Ginga, filha única, tem 29 anos. A minha base de formação musical vem do meu pai, que era um músico exímio. Ele tocava um instrumento chamado manola. É um baixo com 6 cordas, mas com harmonia e tudo. E ele era escrevente musical, escrevia partituras. E era um músico muito organizado. Logicamente que teve a influência do meu pai, que era músico. Não era percussionista, mas ele era maestro de orquestra e tocava instrumento de corda, né? Que inclusive Erasto gosta de instrumento de corda, né? Fora o berimbau, ele gosta do violão também. Meu primeiro instrumento foi o melê. O melê é um instrumento que a gente fazia com lata de leite ninho e colocava uma camandeada de brisqueta. Ele tem um som igual tábua. E eu fazia a laucinha. Saía tocando a laucinha com as suas de lata e era louco para a escola de samba. Eu já acompanhava, através da revista O Cruzeiro, toda a movimentação do samba. Mas Erasto, o começo da carreira dele não foi na música. Erasto, ele trabalhou em comércio, numa loja de fornituras, que é peças para relógio, né? Ele trabalhava aqui, numa relojoaria, e era vendedor. Aí foi para o Rio, com carta de recomendação e tudo, que ele era um dos melhores vendedores dessa relojoaria. Eu já morava fora, eu vim em 72, eu vim para o Brasil, eu fiz o Amazonas, lá no Rio, e Erasto estava lá, morando no Rio, trabalhando, acredito, para Abril Cultural. Quando eu já estava na Abril, eu já tinha os instrumentos, alguns instrumentos e tudo. E Maurício Maestro, do Boca Livre, o pessoal ensaiava muito na casa dele e eu ia lá ver os ensaios e tocava um pouquinho com o Maestro. E aí eu deixei definitivamente a Abril Cultural e fui morar no porão do Teatro Opinião. O primeiro espetáculo montado, que é o segundo do Teatro Opinião, o primeiro foi Maria Bethânia, com Nara Leão, que passou para Maria Bethânia. Depois, Zequete e João do Vale, que foi o espetáculo Opinião. E o segundo foi o João do Vale comigo e Vilma Luque, Se Eu Tivesse Meu Mundo. Aí a gente viajou algumas cidades brasileiras, teve aqui em Recife, teve em Sítio Novo, teve em Olinda, e ficou na Bahia por 2 meses, e aí eu fiquei na Bahia. E daí foi um pulo para conhecer mais de perto Gil, Caetano e o grupo Benengó, que era o grupo que eu fiquei realizando os trabalhos. Eu desci para o Rio já junto com o grupo Benengó. Elas conviveram no Rio com grandes nomes. Ele morou com a pessoa Os Borges, né, com a família dos Borges do Clube da Esquina. Ele tem uma vivência musical muito grande, né? Um dia de sábado, teve um grande show no Maracanãzinho. E Ney Matogrosso tinha se desvirculado do Seco e Molhado. Aí quando eu vi um show de peso no Maracanãzinho, ainda hoje é um show de peso quando tem lá. Aí Erasto apareceu, sem camisa. Porra, ele lá, aí, sabe? Já Erasto Vasconcelos. A primeira turnê da minha vida que eu fiz, né? Quando eu fiz esse primeiro trabalho, chamava Violão, Geraldo Azevedo, Violão e Percussão, Geraldo Azevedo e Erasto Vasconcelos. Violão e Percussão, por que não? O nome do show era esse. E foi a primeira turnê que eu fiz na minha vida, assim, com um trabalho meu independente, solo. Eu me lembro de uma música de Erasto, que eu me lembro que ele fazia
Manhã chegou, manhã, manhã chegou. Uma ciranda linda. Eu cantava umas 3 ou 4 músicas dele e acompanhava ele também cantando algumas músicas. Anos 76, por aí que eu voltei para Nova York, um dia chegou o Erasto lá. Tinha deixado tudo de lado para fazer música. Os 3 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fiz um curso que era Sociologia e Música. E aí tem a história da dança, tem a história da arte, a história da música, a história do cinema, sabe? É tudo na universidade, tudo. E você via antologia. E eu fiquei fascinado com essa coisa musical. Então todo o meu manuscrito, Estrela Brilhante, o Cantiga de Roda, o Pio Tagarela, Nau Catanita, De La Vanzós, são musicais. Então tem história, partitura, ilustração. Só ele teve o início de carreira só, ele chegou a tocar com o Stan Getz uma vez, fez um show com o Stan Getz. Aí eu montei uma escola, Samba Art House, para ensinar ritmos brasileiros. Berimbau, atabaque. E botei um anúncio no Villa-se Voz. E aí me apareceu lá Morto Martini, um professor do campus da universidade lá, né, da Columbia University, do campus. Me levou para a universidade. E quando vi, eu tinha 20 alunos na universidade lá comigo. Eu desenvolvia o trabalho com as outras pessoas também. Eu tinha um trabalho do Hanan Chano Jacques. E esse pessoal aqui, são intelectuais, músicos intelectuais negros. O Vernon Heine está aí. A gente fez um circuito na universidade, em várias universidades lá, para depois trocamos um ano pelas universidades, depois entramos nos estúdios, gravamos. E quando estava para fazer a turnê do lançamento, eu já estava voltando. Eu tive um estresse, um colapso nervoso, né? E aí eu tive que voltar mesmo, porque a maré ficou brava. Olhando as nuvens passando, namorando o oceano. Depois que ele veio de Nova York, ele veio com problema de saúde. Ele teve problema de depressão. Na época também a separação dele com Ana teve alguma influência. Ele acho que foi internado algumas vezes. Eu acompanhei muito de perto. Eu era a pessoa que internava, eu era a pessoa que ia para o hospital, que enfrentava todas as situações com a minha mãe. Eu fiquei de 81 a 93 tendo muita depressão, e que foi por conta desse colapso que eu tive nervoso. E a família foi essencial, né? A família foi maravilhosa nesse aspecto. Não tinha dinheiro para ir para uma clínica boa toda, mas eu ia para uma clínica do governo. Ele nunca tinha tido nada. Mas eu acho que a partir desse momento que ele partiu para esse negócio artístico e começou, acho que bulir na cabeça dele, ele sentiu o peso, porque é uma competição incrível. Ele não falava com ninguém, ele ficou em silêncio durante um bom tempo, não falava, não respondia para ninguém. Uma espécie de uma psicose que aconteceu com ele, que foi muito difícil da gente, que era um pouco parente, eu digo os parentes dele, e eu, por ser um parente astral, ter convivido com aquela fase foi muito difícil. Olhando as nuvens passando, namorando o oceano. Uma vez ele pediu ao médico para que levasse o berimbau para a clínica. Aí o médico autorizou, aí o berimbau que ele tinha, o berimbau foi para ele tocar lá. Os doentes tocavam com ele, o médico adorava a hora que era para os doentes, né? Mais alto do mar, olhando o oceano. Eu sei que se eu não me esforçasse, não pegasse os elementos que eu tinha dentro de mim, em volta de mim, e aplicasse, primeiro, deixar de beber. Eu tenho 20 anos sem cachaça, né?
Eu não posso beber, eu não posso, bebida não combina comigo. Fumo, só fumo. Não deveria fumar, mas eu não sou santo. Largo de São Eu não sou santo. No Largo do Varadouro, na Praça do Jacaré, afoxé, afoxé, Olinda mandou me chamar. Quando eu voltei de Nova York, eu vim para Olinda. E eu já tinha estado em Olinda em 74, 76, já tinha conhecido todo mundo em Olinda, os pintores, o pessoal de teatro, o pessoal de dança, o pessoal artístico. E aí comecei a trabalhar em Olinda, né? Assim, a fazer os projetos das coisas que eu queria fazer. Fiz muitas oficinas, muitos aniversários, casamento, batizado. E a gente se encontrava lá em casa assim para curtir música, para tocar. Ele pegava lá o berimbau, eu pegava outro, ele me ensinava a tocar alguns instrumentos de percussão. Ainda nos anos 80, fizemos um trabalho também que eu achei muito interessante, que foi uma animação em vídeo, que eu fiz a trilha original e também convidei Erasto para participar. E ele participa, inclusive, assim, como compositor também. Eu acho morar aqui, estou 13 anos, acho ótimo, porque aqui é um silêncio depois de 10 horas. A gente fica ouvindo a zoada dos passarinhos toda, aí eu abro a janela ali de madrugada. Olha, é bom para compor. Eu compus várias coisas aqui, organizei meu trabalho todo. Eu compus uma música chamada Maranguape, fiz um clipe. Aí eu pude colocar, foi até além do esperado. Eu tive a colaboração da comunidade. Vou catitua, vou me esbaldar. Maranguape 1, Maranguape 0, Maranguape 2, tem que ser sincero. Olha a menina com tranquilidade, se entrar na boca, entre com cuidado. Uma das coisas que nunca deixou de demonstrar foi o talento que ele tem como compositor, como criador e como inovador, porque a composição dele não é uma composição normal, ele compõe com muita perspicácia de aventuras poéticas, por isso que eu digo que ele é muito melhor compositor do que o irmão dele, Naná Vasconcelos. Eu acho que não dá para comparar, né? Naná tem o valor dele inquestionável, e Erasto é um compositor letrista também, que faz peças, eu acho que eles abordam a música de uma maneira diferente, são irmãos e tem um talento, cada um, muito, muito peculiar. É uma zona de transição, assim. Quando você observa o trabalho de Naná Vasconcelos, você termina chegando em Erasto. Mas, ao mesmo tempo, quando você observa Erasto tocar, executar um instrumento, você também termina chegando na obra do grande mestre Naná Vasconcelos. É loucura de vocês querem comparar eu com Erasto. Eu tenho caminhos diferentes. Eu comecei antes como músico, instrumentista, não tem nada a ver comparar com Erasto. Os meus caminhos foram outros. Eu sei que quando chegou numa altura do campeonato, o Naná disse assim, estude que é para tocar comigo, né? E foi o que eu fiz. Só que eu esqueci do tempo, saí estudando demasiadamente. As raras vezes que a gente toca junto, não é do jeito mesmo. Sabe? Música pura, despretensiosa. Quem sabe um dia a gente faz um show junto. Às vezes as pessoas pedem isso, quem sabe um dia a gente faz um show. Eu fiz uma vez, aí no Recife Antigo. Foi maravilhoso. Primeiro é difícil ser irmão de Naná, né? Porque Naná é um músico extremamente talentoso também, né? Apesar de Naná ser muito mais famoso e, claro, também muito respeitado pelas bandas, né? Tipo, ele participou, por exemplo, deu uma canja no primeiro disco do Mundo Livre. Mas, por outro lado, Erasto tem um trânsito mais fácil junto a essa moçada e é igualmente, e é tão respeitado quanto. Existe uma certa virtuosidade em certas coisas que eu faço com os instrumentos. Isso é que me deu fama aí por fora e tal. Então a coisa é a música, o instrumental. Não. O Erasto é o poeta, é o cantor,
romântico, já aquele que flerta, né? Aquele que... Menina, vem cá, vem cá, vem cá, sabe? Mas para mim foi uma estrela guia, né? Uma estrela guia. Agora é claro que você tem que estudar, tem que ter personalidade, essa coisa de irmão de Naná, é o irmão de Naná, é o irmão de Naná. Que é isso, cara? Isso não existe. Existe Erasto que estuda, que é parceiro, que é amigo, que é irmão. Eu não procurei ninguém mesmo. Eu fiquei exercitando como exercito até hoje, essas músicas, as músicas. E eu sabia que um dia ia aparecer alguém que quisesse fazer, né? E apareceu. Eu conheci Erasto ele compondo uma música pra gente, pro Ed, e como ele não tinha nenhum trabalho gravado e tem centenas de músicas, de composições, eu tive a ideia de tentar realizar um sonho antigo dele, que era gravar um trabalho. E aí fui atrás de uns amigos e os amigos se interessaram. Eu acho o Jornal da Palmeira um dos melhores discos lançados aqui em Pernambuco nos últimos 20 anos, assim. Do ano 2000 para cá, eu acho que talvez está com certeza entre os 3 melhores aqui da safra pernambucana, assim, um dos melhores do Brasil também. É um disco que você não pode rotular, né? Você não tem que enquadrar aquele disco em qualquer estilo de música, mangue, MPB. É um disco de música brasileira de Erasto Vasconcelos, eu acho. Ele tem o som próprio dele e único, né? Não foi à toa que Fábio Truman quis ficar à frente da produção desse disco dele. É uma figura que é muito querida, assim, tem um carisma e tem muito a dar, assim, que ficou muito tempo longe daqui, que quando chegou, calhou de ser num momento que a geração da gente foi abraçada e abraçou também o pessoal de outra geração, e no caso dele foi o que aconteceu. Uma coisa que eu gosto muito de Erasto é porque ele é muito ligado no que está acontecendo de novo, né? E é muito colado com a gente. Eu acho todo esse pessoal muito legal, cara. Bojó, todos esses meninos novos que estão aí, banda contemporânea de Olinda, Guadalupe, Roda. Para esses grupos isso é fundamental, de estar tratando como uma pessoa que tem a sensibilidade do Erasto, que tem muito a colaborar com eles. É quem deu credibilidade mesmo para a gente transitar mais no território da música brasileira, foi a partir do trabalho que a gente começou a desenvolver com Erasto. Quando me quiser eu vou